convidá-los para, por gentileza, estar em pé. Vamos ler a palavra do Senhor em Atos, no capítulo 1. Nós vamos dar um curso aqui sobre o livro de Atos, não é? Glória a Deus. Na sexta-feira estamos mais assim, voltados mesmo para o estudo da palavra do Senhor. Nós agradecemos a Deus pela vida dos obreiros, das irmãs, dos irmãos novos na fé que estão caminhando, né? Glória a Deus, e vindo para o culto de ensino da palavra de Deus. Isso é um bom sinal, né, irmã Luceni? Atos capítulo 1, versículo 1, diz assim: fiz o primeiro tratado a Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de quantos dias? 40 dias, falando a respeito do reino de Deus. E estando com eles, depois de ter ressuscitado, estando com eles, determinou-lhes que não ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude ou poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Amém. Podeis tomar assentos, queridos irmãos. Glória a Deus. Hoje nós vamos iniciar, irmã Duda. Seu esposo está bonitão, gostei de ver. Assim é que é, rapaz. Glória a Deus. Um estudo sobre o livro de Atos. Eu quero, já de antemão, explicar aqui aos irmãos o contexto histórico desse capítulo 1 de Atos. Aqui, olha para o texto, mantenha a sua Bíblia aberta para você conseguir acompanhar. Diz assim: fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca do que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Aí fala assim, aí vai para o versículo 2: até o dia em que foi recebido em cima, depois foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo e aos apóstolos que escolheram. Aí, o versículo 3: aos quais também, depois de ter o quê? Padecido, se apresentou vivo. Então, o Atos está, quando esse capítulo 1 está, essas palavras aqui, elas estão no contexto do dia que Jesus ressuscita e se apresenta aos discípulos e dá a eles orientações. Vocês estão entendendo aí? Agora, vamos aqui dar uma olhadinha nesse versículo para a gente entender bem esse capítulo, porque tem uma coisa muito importante que eu vou falar e vai precisar disso. Em Marcos, capítulo capítulo 16, Marcos, capítulo 16, o versículo 15, Marcos 16, versículo 15, antes do versículo 15, cadê? Versículo 9, Atos 16, versículo 9, acharam aí? Atos 16, versículo 9, e Jesus, tendo o quê? Ressuscitado de manhã no primeiro dia, certo? Aí, versículo 10, partindo ele, anunciou àqueles que tinham estado com eles, não é assim? Aí, versículo 14, vocês iam acompanhando, finalmente apareceu, depois que ele tinha ressuscitado, aos 11, estando com eles e tal, né? Versículo 15 agora, e
disse, ele ressuscitou e apresentou aos 11 e disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, e estes sinais, olha, logo que ele ressuscita, ele fala: e esses sinais seguirão os que creem. Aí agora ele vai falar quais são os sinais. Ele tinha acabado de ressuscitar, depois de ter padecido, igual está lá em Atos. Ok, presbítero Michel? O senhor aqui, vamos dar a palavra, o senhor entende isso aqui tudo. Você quer fichinha para o senhor? Então depois, aí vamos lá, esses sinais seguirão. Agora vamos ver quais são os sinais. Irmãos, vamos lá. Esses sinais, quais são os sinais? Expulsarão demônios, falarão novas. Então note que os discípulos já tinham sido instruídos antes de serem batizados com o Espírito Santo, que eles iam falar o quê? Novas línguas. Jesus já falou: gente, vocês vão falar novas línguas. Eles não tinham vivido isso ainda. Eles não, irmã Sueli, eles não tinham tido a experiência. Eles não tinham tido experiência, irmã Franchelli. Eles não tinham experiência, mas eles já tinham a doutrina. Eles já tinham o ensino. Vocês vão falar novas línguas. Aí, lá em Atos, agora vamos voltar para Atos. Em Atos, o versículo 5, Atos 1, estamos em Atos 1 hoje, né? Versículo 5: porque na verdade João batizou com água. Quem falou isso? Jesus. Essas palavras aqui, são palavras de Jesus. O escritor está só contando. João batizou com água, mas vós tereis batizado com o Espírito Santo. Olha lá, Jesus, depois que ressuscitou, Jesus deu instrução a eles. Lucas, ele é o escritor do livro de Atos. Sabia disso, Fran? Lucas, ele é o escritor do livro de Atos. Ele é o escritor. Atos é uma obra em 2 volumes. Luquinha, Atos é uma obra em 2 volumes. Primeiro volume, Lucas. Segundo volume, Atos. Então Lucas, ele é um historiador. E o que ele está contando aqui no capítulo 1 foi aquilo que ele viu Jesus falar. Ele fez uma pesquisa. Olha no versículo 1: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou. O que ele fala? Porque ele fala tratado. Ele fez uma pesquisa, ele fez um estudo. Como o escritor de Atos é o mesmo de Lucas, vamos olhar para o Evangelho de Lucas, capítulo 1, e o versículo 1 também. Diz assim lá, Lucas 1 e 1: tendo, pois, muitos empreendido por ordem da narração dos fatos que entre nós se cumpriram. Então ele pesquisou. Lucas, ele não acompanhou Jesus. Lucas ele não era um discípulo, não era um apóstolo, não. Um apóstolo de Jesus, andar com Jesus, igual Mateus, igual Pedro, João. Lucas não. Lucas, ele anda com Paulo. Então, Lucas, ele não viu o que Jesus fez, mas ele perguntou. Então, o que eu quero dizer com isso, irmã Luciane? É que a doutrina, o ensino do batismo com o Espírito Santo, está conseguindo compreender, Shelane? Veio antes da experiência. O ensino veio antes da experiência.
quando a experiência vem antes da doutrina, pode ser muito perigoso. O ideal é o que houve aqui, ó. Primeiro a doutrina, primeiro você entende, primeiro você sabe como é que funciona. Quando acontecer com você, você vai lembrar, é o que está na palavra, é o que eu fui ensinado. Entende? Entende, os irmãos? Então, tem muita gente dizendo por aí, existe um grupo de teólogos na Assembleia de Deus, em órgãos até importantes, dizendo heresia, querido e amado irmão Hércules, dizendo que a experiência está acima da Bíblia. Irmão Luciani, você que gosta de pesquisar, tem muita gente fazendo isso, que a experiência vem primeiro do que a palavra, do que a experiência está acima da palavra, que os pentecostais dão mais valor à experiência do que à palavra. Isso é heresia. Eu tenho 48 anos de crente da Assembleia de Deus. Quando eu nasci da Assembleia de Deus, eu nunca vi ninguém ensinar isso, que a experiência vale mais ou está na frente da palavra. Pelo contrário, se você pegar aquele livro do pastor Eurico Bergstein, ele não era brasileiro, mas ele era um missionário que veio nos primórdios da Assembleia de Deus, no início, e ele veio para doutrinar. Ele tem um livro escrito, Teologia Sistemática, ele está pela CPAD, e ele fala que toda experiência deve passar pelo filtro da palavra. Primeiro a palavra, a sua experiência é muito boa, mas ela não está acima da palavra, e nem antes da palavra. Ela precisa ser filtrada pela palavra. A palavra vai dizer se a minha experiência é correta ou não. Porque eu posso ter uma experiência maluca, eu posso ter uma experiência esquisita, mas eu vou pegar a minha experiência, jogar na palavra como filtro, ok? Então eu queria mostrar isso em Atos. Não sou eu que estou mostrando, né? Na verdade, Atos já diz isso, que primeiro os irmãos foram doutrinados e depois eles foram batizados com o Espírito Santo. Eles primeiro foram doutrinados. Quando veio o batismo com o Espírito Santo, para eles aquilo não era novidade, era novidade a experiência, porque ninguém ainda tinha tido a experiência, mas eles já sabiam que iam falar novas línguas. Jesus já tinha falado para eles. Aleluia, glória a Deus, amém? Deu para entender essa parte? Prontinho, deu para entender aí? Você é fera, você vai ser nossa professora, se Deus quiser. Nosso tema hoje no capítulo 1 é a espera do derramamento do Espírito Santo. Quando a gente fala de derramamento do Espírito Santo, precisamos entender duas coisas, estimado irmão Amaury. Primeira coisa que eu preciso, Caleb, bom te ver, viu? Deus abençoe. Irmã Maria Helena, que bênção. Presbítero Everton, tem lugar aqui para sobre aqui na frente, tá bom? Olha só, precisamos entender duas coisas quando fala de derramamento do Espírito Santo. Primeira coisa, irmã Janilta, é que o Espírito Santo derramado, igualzinho como foi no dia de Pentecoste, preste bem atenção nisso, nunca mais vai acontecer. O Espírito Santo derramado, como foi no dia de Pentecoste, aquele dia foi um dia histórico, mas o batismo com o Espírito Santo se repete. O Pentecoste não igual naquele dia, porque naquele dia o Espírito Santo desceu para inaugurar a igreja, desceu para começar uma nova dispensação. Está entendendo como é que é? Igual naquele dia, ele não vai descer, porque aquele dia foi um dia histórico, beleza, aquele dia mudou a dispensação. Agora, imagina que eu me converto hoje, o Pentecoste pode acontecer na minha vida hoje, eu posso receber o Espírito Santo hoje, eu posso falar em novas línguas hoje. Então o Pentecoste pode repetir, não naqueles moldes, naquele modelo, mas no modelo que nós vivemos hoje, que é o poder do Espírito Santo sobre nós, como revestimento de poder, como capacidade para fazer a obra de Deus com mais garra, e como resultado, como prova, como sinal de que eu recebi esse renovo, esse revestimento, eu vou falar em outras línguas, vou ser batizado com o Espírito Santo.
Aí é o assunto do capítulo 2, a gente vai chegar lá, beleza? Ok. Alguns aspectos interessantes. Primeiro, o título, Atos dos Apóstolos. Esse título, o nome original é Praxis Apostolon, em grego, Praxis. Praxis, em português, seria Atos mesmo, ato. Ou Praxis, ações apostólicas, seria. O termo é visto apenas uma vez na Bíblia, mesmo assim falando de uma ação de magia. Mas esse é só o título. O título aqui, no original, é Praxis Apostolon. É que tem gente que anda por aí falando que no original é Atos do Espírito Santo. Não é nada disso. É Praxis Apostólica. Ou seja, é Atos dos Apóstolos mesmo, no original. Ok? Segundo, o destinatário. Esse livro, Atos, né, o segundo volume, foi escrito para um camarada, um homem, irmã Janilta, irmã Jacira, quer dizer. O nome dele é Teófilo. Esse nome Teófilo vem do grego, né, Theos, mais filo, que significa amigo. Então, na verdade, o nome Teófilo significa amigo de Deus, ou alguém que ama a Deus como um amigo muito chegado. Então, Teófilo é amigo. Então, Lucas provavelmente está escrevendo para alguém que amava a Deus, que era o caso de Teófilo. Teófilo, irmão Adilson, irmã Alessandra, ele era um membro da aristocracia grega, irmão um camarada, se fosse hoje, seria tipo assim, um senador da república, se fosse aqui talvez o governador do estado, alguém nesse nível aí, tá? E Lucas, ele era médico, então ele pertencia a essa classe nobre. Irmã Lia, você que é pregador, Lucas, o Teófilo, ele pertencia a essa classe, e Lucas também, eles eram amigos. Então Lucas escreve em detalhes tudo para mostrar esse amigo que era de alta posição, era muito estudado, mostrando todas as provas de que Jesus realmente é Deus e que é o Salvador do mundo, presbítero Francisco. Glória a Deus. Então é com esse propósito que ele escreve, tá? Lembrando que naquela época, se alguém se declarasse cristão, era perseguido até a morte, né? Vamos lá. Lucas escreve com 3 objetivos. Primeiro, recomendar o conteúdo, ou seja, a doutrina cristã, aos membros da aristocracia, esses camaradas da classe alta. Quem pensa que o evangelho é só para pobre, está enganado. O evangelho é para todas as classes, e é desde aquela época. Glória a Deus. Segundo lugar, demonstrar que o evangelho alcançou além fronteiras. O evangelho, irmã Jaqueline, já foi pregado em todo mundo. A Bíblia fala. A gente está correndo, não dá tempo, né? Mas depois em casa você pode trazer. Inclusive, eu quero até alertar os irmãos, quem quiser, durante esse curso, no livro de Atos, pode trazer o papelzinho, a caneta, a cadernetinha, para ir anotando, que a irmã Jacira gosta de anotar. Você ouvir ela ali, ela primeiro abaixa a cabeça, fica ali apontando, né? Aí, irmã Marina, aqui ó, Colossenses 1:6, Colossenses 1:23, Romanos 10:18, diz que o evangelho já foi pregado, irmão presbítero Everton, em todo mundo, toda criatura debaixo da terra já ouviu o evangelho. A Bíblia diz isso. Interessante, né, Luquinha? Interessante. Alguém fala assim, mas pastor, mas aquele versículo lá de Mateus, capítulo 24, versículo 13, que fala assim, este evangelho do reino será pregado em todo mundo, então virá o fim. Ué, mas se já foi pregado em todo mundo, por que Jesus não já veio? Tá, irmão, olha só, a gente tem que ler a Bíblia com atenção. Lá em Mateus fala assim, e este evangelho do reino será pregado em todo mundo. O evangelho que a igreja prega não é o do reino, é o da graça. Então tem diferença, tá bom? Glória a Deus. Então o primeiro objetivo é recomendar o conteúdo aos membros da classe aristotélica. Depois, demonstrar que o evangelho chegou em todo mundo. Em terceiro lugar, revelar que o evangelho de Jesus continua debaixo da égide, da regência, do domínio de quem? Do Espírito Santo de Deus. Lucas
o Evangelho de Lucas, até chamada teologia lucana, é conhecido. Lucas é o teólogo do Espírito Santo. Lucas escreveu sobre o Espírito Santo. Você quer entender sobre o Espírito Santo? Estude Lucas Atos. Estude esses dois livros. Lucas Atos. Ali, querido Marivaldo, está contido a teologia do Espírito Santo. O poder do Espírito do Senhor. Muito bem. O tratado de Lucas, ou seja, Lucas Atos e Atos, é uma obra, o livro de Atos especificamente, é uma obra puramente missionária, em 2 volumes, no caso Lucas e Atos, com a ênfase no Espírito Santo, poder para fazer missões, palavra-chave, a palavra-chave, em Lucas é Lucas 3:38, ligando o Evangelho, Lucas 3, vai falar que Jesus, descendente de Adão é o pai da humanidade, significa o Evangelho de Lucas é para toda a humanidade, todas as raças, todas as tribos, todas as línguas e todas as nações. Aí já o versículo-chave de Atos, versículo-chave de Lucas é Lucas 3:38. O versículo-chave de Atos é Atos 1:8, que diz assim: mas recebereis poder ou virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Dá uma olhadinha para a sua Bíblia, por gentileza, para Atos capítulo 1 e versículo 8. Em Atos 1:8, aqui, fica olhando porque eu vou te mostrar a divisão do livro. O livro todo está distribuído, querido irmão Florisvaldo. Passei a semana pensando no senhor, orei para o senhor, viu? Deus abençoe. O livro todo está distribuído nessas 3 partes. Primeiro, serei testemunho tanto em Jerusalém. O livro está distribuído em missões em Jerusalém. Atos de capítulo 1 até o capítulo 8, versículo 1. É a primeira seção do livro. Tá? Missões em Jerusalém. Em Atos, do capítulo 1 até o capítulo 8, você não vai ver missão em outro lugar, só em Jerusalém. Em Jerusalém, em Jerusalém, em Jerusalém, em Jerusalém. No capítulo 8, versículo 2, aí já vai começar. Por causa da perseguição, as pessoas foram dispersas para Judeia e Samaria. Aí, Atos capítulo 1, versículo 8, serei testemunho, Jerusalém. Aí depois, como em toda Judeia e Samaria. Judeia e Samaria. É a segunda seção do livro. Aí depois, e até os confins da terra. Então o livro de Atos, ele está distribuído nessas 3 seções. Missões em Jerusalém, missões em Judeia e Samaria, e missões até os confins da terra. A irmã Mara, esposa do irmão Magno, ela é muito curiosa, inteligente. Pastor, mas me fala aí, aplicando isso na nossa vida, o que significa? Aplicando o que significa? Jerusalém é a nossa igreja no nosso bairro. Em Jerusalém, nosso bairro. Judeia e Samaria é os bairros vizinhos e as outras cidades do nosso país. Judeia e Samaria inclui até outros estados, o nosso país. Outros bairros, outras cidades e o nosso país, Judeia e Samaria. Confins da terra, outros países. Ok? Outros países. Compreendeu? É assim que está aí. Essa ênfase missionária no livro de Atos, ela é vista, Lucas, porque Atos fala de 32 países. Fala de 54 cidades. 9 ilhas do Mediterrâneo, irmã Agnaída, nossa pedagoga. 95 pessoas de diferentes etnias. Olha só. Então, isso revela, irmã Valentina, Arthur, revela que esse livro é uma obra puramente o que? Missionária. Missionária, Elisângela. Lucas é uma obra missionária. O tratado em Atos tem um gênero narrativo histórico. Tem livro que é profético. Por exemplo, Isaías
de Isaías, o gênero de Isaías não é histórico. Isaías não escreveu para contar uma história. Isaías, o gênero, nossa professora, a irmã que eu acabei de citar, nossa irmã Marcos, pois ela é pedagoga, sabe? O gênero literário, isso aqui, no caso do livro de Atos, não é profecia, ele é histórico, igual o Gênesis. O Gênesis também é um livro histórico, tá? Só que esta obra ela é histórica, só que ela não se limita a ser uma obra puramente histórica. Ela é uma história que faz doutrina, entende? Ela é uma narrativa, está narrando uma história, enquanto ao mesmo tempo ensina conduta cristã, ensina prática de vida. Quando você lê o livro de Atos, ele não é só história, ele também ensina como ele é um modelo de vida para a igreja. Ele é um modelo de vida para a igreja em meio às crises, em meio aos dilemas que estamos enfrentando. Por isso, depois de um tempo de oração, o Espírito do Senhor ministrou no meu coração. Nós interrompemos um livro para estudar Atos, porque quem manda nessa igreja é o Espírito Santo de Deus, não é o homem. E canta rabachuri, coma nagaço. Aleluia! Então, nós cremos, irmão Fábio, que no decorrer dessas ministrações, o Espírito do Senhor vai derramar, irmã Josefa, uma chuva sobre nós, de poder, de óleo, de graça, de fogo, como no dia de Pentecostes, e pousou sobre cada um, oh glória, cada um, irmão, vai receber uma porção, oh glória, você quer receber? Você quer? Oh glória, aleluia. Muito bem, ela está distribuída em 4 grupos e vamos vê-los quais. Quando a gente fala que Lucas não é só uma obra histórica, quando eu falo isso, eu não falo, irmã Maria Helena, de maneira ingênua, porque você vai encontrar pastores de igrejas, que não vou mencionar nome, de igrejas tradicionais, que não acreditam na atualidade dos dons. E quando você cita Atos para eles, é um livro que Atos não dão muito valor. E falam que o livro de Atos é só uma história. Só uma história. Irmão, na Bíblia não tem livro só para história. Até porque o apóstolo Paulo diz: tudo que foi escrito para aviso nosso. Depois diz assim: toda palavra divinamente inspirada é o que? Proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, está entendendo? Toda palavra, ô glória, está entendendo, amados? Então, não tem esse negócio. Quem mais concorda comigo nesse assunto, né? Teólogos como Gordon Free, teólogo famoso, respeitado nos Estados Unidos e no Brasil, em toda a América, Gordon Free. Donald Gee, esse participou até da Bíblia de Estudo, tá? Robert Menzies, William Menzies, que William Menzies, ele é o pai do Robert Menzies, da Assembleia de Deus da América. Pastor Antônio Gilberto, já em memória, um grande, um cientista da palavra, irmão João Gouveia. Pastor Silas Daniel, enfim, muitos outros irmãos, como estou a citar, pensam a mesma coisa, que Atos não é só história, Atos é também doutrina para a igreja. Ele conta a história, enquanto que ao mesmo tempo ensina modo de vida. Amém? Pegou aí, irmã Elisângela? Ao mesmo tempo. Essa tônica missionária no livro de Atos é vista em 4 grupos. Primeiro, judeus. Segundo, prosélitos. Os prosélitos eram pessoas de outras nacionalidades que abandonavam suas crenças e se convertiam ao judaísmo. Saíam de outros países e se convertiam ao judaísmo. Eram judeus prosélitos. Vocês lembram do eunuco, da rainha de Candaça, que vinha lá da Etiópia? Ele era etíope,
ele era africano. Ele estava vindo de lá. E ele estava vindo para Jerusalém, para a festa do Pentecoste, para a festa da Páscoa. Ele era judeu convertido, está entendendo? Ele era judeu convertido ao judaísmo. Ele lia o livro do profeta Isaías, não entendia muito, mas ele lia, porque ele, né? Então, eram os prosélitos. Depois, outro grupo, tementes a Deus, eram gentios nas sinagogas, tementes judeus. E depois dos próprios gentios, que eram pessoas não judaicas de sangue, que aderiam à fé judaica, ok? A ênfase é vista, se você quiser pesquisar com mais calma, nos capítulos 9 de Atos, capítulo 22 e o capítulo 26. A gente vai chegar lá, então. Lucas também enfatiza a necessidade do Espírito Santo para promover crescimento na igreja. Irmãos, como isso é importante. Irmãos, olha, igreja não cresce com programa humano. Igreja, ela cresce pelo poder do Espírito Santo. As pessoas estão arrumando por aí entretenimento para poder encher a igreja. Pinta tudo de preto, por dentro, por fora, bota colchão, luzes, bota o camarada com cabelão esquisito e tá, e fala aquela coisa assim, então o jovem fica ali, e vai, e aquele louvorzão animadão, e chora, não sei o quê. Tem um baque de emoção. Eu tenho estudado isso. A pessoa toma um baque de emoção. Ela vem no domingo à noite, aquele louvorzão ali, e a pessoa e cansa e tal. Aí vem uma palavra que você vai vencer. Aí a pessoa, domingo à noite, na semana não vem, enfrenta as lutas da semana e tal. Aí vem no outro domingo, outra bomba nela. E ela fica iludida. Ela não é confrontada no seu caráter, porque não tem doutrina, não tem escola dominical. Essas igrejas não tem escola dominical, não tem culto de doutrina, não tem ensinamento da palavra assim. Que nada, é campanha, é que você vai vencer, tem muitos móveis judaicos, símbolos judaicos, castiçal. O pastor bota aquela barba tipo judeu, uns até usam kippah, aquele negocinho assim que, está entendendo? Então, iludindo as pessoas, e tem muita gente ali pensando que vai para o céu. Aí, entre essas pessoas, tem lá amaziado, que é em união de fato, né? Participa da ceia, As pessoas que vivem uma vida assim de fornicação, jovens adulteram à vontade. Irmão, alguns são líderes de tráfico. Eu conheço uma igreja assim. E teve um amigo meu que trabalhou com esse pessoal. O pastor deles, mas a pastora, numa troca de tiros com gangues rivais, ela tomou um tiro aqui, vazou aqui no ombro. E eles, antes de sair para vender a venda das drogas e tudo mais e tal, faz oração, segura nas mãos, lê a palavra, prega, fala em mistério, o fogo, entre aspas, cai ali entre eles, e eles saem para fazer o trabalho deles, que é vender a droga e etc e tal. Tudo tatuadão. Irmão, os salvos de Jesus Cristo, a igreja vai crescendo, é pelo poder do Espírito Santo, convertendo a pessoa, arrancando a pessoa do mundo. Canta rabachuri, canta ramanaço. A Bíblia fala: não ameis o mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando alguém se converte a Jesus, o Espírito Santo vira essa pessoa avessa. Ela passou a odiar o mundo, as coisas do mundo, e se entrega a Jesus. Ela muda de vida, ela muda suas vestes, ela muda sua fala, ela muda sua maneira de ser, ela muda tudo, porque o Espírito Santo entrou dentro dela. Aleluia. O Espírito, nossa vida é uma casa, nosso corpo, diz a Bíblia, é a casa do Espírito Santo, e o Espírito Santo não habita em casa suja. Pessoas bebendo, fumando, adulterando, mentindo, sendo infiéis. O Espírito Santo não habita nesse corpo. É mentira, é conversa fiada. Deus é poderoso, aleluia.
Manta racoma nagaço e derramando rababaganda rababagaço. Eu estou falando com muito temor essa noite. E Lucas ele fala, ele apresenta um crescimento na igreja. Olha o crescimento, como é que Lucas mostra? Vamos para a palavra, né? Vamos para a palavra. Primeiro, crescimento na palavra. Atos 6, versículo 7. Crescimento na palavra. Atos 6 e 7 diz assim: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. Quem promovia isso? O Espírito Santo. Crescia na palavra. Atos 12, versículo 24. Atos 12, versículo 24. Eu estou com a Bíblia aberta, estou indo igual vocês podem me acompanhar do mesmo modo. Versículo 24. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Sabe o que é isso aqui? O que é a palavra crescia? A palavra crescia e se multiplicava. Que palavra é essa? Querido Jean, querida Sabrina, a doutrina cristã. A doutrina cristã crescia entre o povo. O povo começava a falar da doutrina do povo de Deus. Nós estamos andando por aí. O povo está olhando para a nossa vida. Como é que eles estão pensando da doutrina? A doutrina que nós aceitamos. O ensino. A ponto, capítulo 11. Olha o capítulo 11 aí. Versículo 26. Olha lá. Capítulo 11, versículo 26. E sucedeu que por um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita. O que eles fizeram, hein? Se ensinaram. Agora olha o resultado. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados. Se as pessoas for colocar um rótulo em você andando na rua aí, as pessoas colocar um rótulo em você, qual rótulo eles colocariam? Aí eu vou dizer de mim. Será que se os meus vizinhos, querida irmã Fabiane, será que as pessoas que me conhecem na rua fossem colocar um rótulo em mim, qual rótulo eles iam colocar? Aqui, olhando para a vida deles, querida irmã Ediane, já abençoe. Diz aqui, que o povo olhando dele, pela primeira vez o povo vendo, os chamou de cristão. Por que cristão? Porque o modo de vida deles era parecido com quem, irmão? Com quem? Jesus, rapaz. Aí o pessoal, Jeová anda por aí, bate na porta, né? Quando eles batem na porta, que a gente fala? Deve ser o pessoal do Jeová. É ou não é? Mas o que a Bíblia ensina é que as pessoas, ao ver a gente por aí, tem que nos chamar de cristão, servo de Deus, servo de Cristo. A sua vida tem que condizer com a de Jesus, tem que parecer com Jesus. Se andarmos com Jesus, vamos parecer com Ele. Aleluia. A mulher olhou para Pedro e falou assim: a tua fala te condena, você é um deles. Você fala igual, ai Jesus, aleluia. Quem quer ser parecido com Jesus aí? Oh, aleluia. Trabalha em nós, Senhor, para sermos parecidos com Jesus. Então, primeiro lugar, a palavra crescia, a doutrina. Hoje em dia, as pessoas falam assim: cada igreja tem a sua doutrina. Mas a Bíblia não é uma só? Que negócio é esse? Mas a Bíblia não é uma só? Tinha que ser uma só doutrina, rapaz. Uma só doutrina, um só ensino. Por que uma igreja a pessoa pode andar pelado, na outra não pode? Tem alguma coisa errada? Tem ou não tem? Tem. Alguma coisa está errada. Segundo lugar, é um crescimento no número dos crentes. Tem gente que fala assim, eu ouvi muito essa frase, irmão Florisaldo, quando era mais novo: Deus só se importa com qualidade. Não. Irmã Ellen, Deus se importa com as duas coisas, quantidade e qualidade. As duas, meu Valentino. Aqui, crescimento numérico. Primeiro, Atos 2, era 120. Depois do Pentecoste, Atos 2 e 41, 3.000.
E depois? 5.000 e depois? Não pode contar mais. Está vendo? Crescimento numérico. Outros aspectos. Agora, falar um pouquinho de Paulo, da conversão de Paulo. Vou pular essa parte. Nós já falamos aqui bastante sobre isso. Os irmãos já sabem bem sobre a questão de Paulo. Vamos analisar um pouquinho o capítulo 1. Vamos voltar para Atos capítulo 1. Vamos lá, ao versículo 1. Atos 1. Abra a sua Bíblia. Se você não abrir a Bíblia, pode ser que você fique até, estudo sem graça, porque você não está acompanhando. Abre para você acompanhar direitinho. O capítulo 1 tem 4 propósitos, querido pastor Mateus. Missionário Lauriane está aí, Isadora, Sarinha, está aí, né? Bênçãos do Senhor. 4 propósitos, capítulo 1. Primeiro, mostrar a continuidade do ministério de Jesus. Ele morreu, ele ressuscitou, mas não parou. Eis que eu estou convosco todos os dias lá. E depois aqui, Atos escreve, fiz o primeiro tratado ao Teófilo, para mostrar tudo que Jesus começou a fazer. Olha aqui, olha a palavra, começou a fazer, versículo 1, Atos 1, olha lá. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou. Então a obra continua, ele começou a fazer, ele ainda não terminou. Aleluia. Segundo propósito, revelar o Cristo ressuscitado. Olha o versículo 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. No espaço de 40 dias. 40 dias, irmão João, ele ficou aqui na terra, Jesus. Aparecia um, aparecia outro. 40 dias foi visto, diz Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 58, foi visto por mais de 500 irmãos, vivo, ele apresentava vivo, aleluia, e diz aqui, se apresentou vivo, versículo 3, com muitas, que palavra que está aí? Como é que está aí? Infalíveis provas. Se apresentou vivo, versículo 3, vou ler o versículo todo, tá? Os quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas. Jesus está vivo, aleluia. Ele está vivo, glória. Então o nosso meio, ele é o nosso Deus. Apresentou vivo. Terceiro, lembrar a promessa do Espírito Santo, versículo 4. E estando com eles, determinou que não ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse o que? A promessa. Quem tem promessa de Deus na vida aí? Quem tem promessa? Jesus falou assim, fica lá, hein? É promessa. Lembrar eles, o capítulo 1, querida irmã Marina, porque lembrar eles da promessa, a promessa. Quarto objetivo do capítulo 1, descrever a ascensão de Jesus, a subida dele, versículo 11, os quais lhes disseram, varões Galileu, deixa eu ler o versículo 10, olha o versículo 10, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o vistes, e ele vai voltar. Oh glória! Atos capítulo 1, ele vai voltar, aleluia, oh glória, ele vai voltar, bendito seja o nome do Senhor. Depois, também, Atos capítulo 1, quer em primeiro lugar, revelar, aqui nós poderemos fazer uma pergunta, o que aprendemos enquanto esperamos o derramamento do Espírito Santo? O que aprendemos? Primeiro, aprendemos que Atos revela a Trindade. Quer ver? Está com a Bíblia aberta? Capítulo 1. Fiz o primeiro Teófilo acerca de que Jesus começou a fazer. Jesus.
uma pessoa da Trindade, Jesus. Versículo 2: até o dia que foi recebido, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo. Espírito Santo, uma outra pessoa da Trindade, Espírito Santo. Agora, versículo 4: e estando com eles, determinou que não ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai. Agora você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, no capítulo 1. Tem ou não tem? A Trindade aqui revelada. Presbítero Robson, muito bom a lâmpada, hein? Deus abençoe. A energia eu já estou indo. Deus abençoe. O presbítero Robson trabalhou duramente aí. O Fábio ajudou também, né, para mim? Trabalhou duramente aí para essa energia estar funcionando. As três pessoas da divindade: o Jesus, o Filho, o Espírito Santo e o Pai. Em segundo lugar, aprendemos que numa ênfase a obra de que Jesus, ele começou não só a fazer, mas também a ensinar. Ele começou a fazer. O que ele fez? Primeiro, ele deu mandamentos aos apóstolos que escolheram. Versículo de número... cadê onde que fala mandamentos? Versículo 2: até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos. Irmãos, nós como servos do Senhor, temos mandamentos. Ninguém é obrigado a se converter, a aceitar Jesus, mas se você é cristão, se você aceitou Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, você tem mandamentos. Tem promessa também, mas tem mandamento. E ele também começou a ensinar. Estamos aqui aprendendo com a sua palavra, né? A ensinar. Jesus, ele ensinou e ele treinou os discípulos. Ensinou e ele treinou durante 3 anos e meio. Depois que ele ressuscitou, ele ainda continuou treinando. 40 dias ficou com eles. Fazendo o quê? Dando os últimos retoques na doutrina. Eles iam enfrentar perseguições, lutas. Por exemplo, Tiago foi decapitado. Teve um lá, foi jogado do pináculo do templo. O Mateus foi esquartejado vivo. Sabe o que é ser esquartejado? Sabe o que fizeram com Mateus? Pegaram 5 cavalos, 5, com cordas do mesmo tamanho, na praça pública. Marrou um numa perna, uma corda, outra corda na outra perna, outra corda pegando aqui, a cabeça e o ombro, a outra pegando o outro lado, aqui, um cavalo, outro cavalo, outro cavalo, outro cavalo, 4 cavalos, o 5º cavalo amarrado pelo meio. Os cavalos se aproximaram de Mateus, tocou a trombeta em praça pública, e os cavalos correram cada um para uma direção, e ele foi esquartejado vivo, morto em praça pública. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, mas eles eram testemunhas de Jesus. A palavra testemunha aqui no versículo 8 é a palavra grega martirel, daí a palavra mártir. Eles estavam dispostos a morrer por amor a Jesus. Aleluia. O que você está disposto por amor a Jesus? Que nós estamos dispostos por amor a Jesus. E qualquer vez, pastor, já não vou na igreja não. Irmão, o irmãozinho que te ofendeu, já está errado, não deveria ter te ofendido. Ele não morreu na cruz por você. Você não aceitou a ele como Salvador. E de mais a mais, ele não é o dono da igreja. Se ele faz café para você, manda ele plantar batata no asfalto, manda ele orar. E vem para a igreja, porque a igreja não é dele, a igreja é de Jesus. E eu chego aqui, levanta a sua mão para cima e declara a Deus. Fica, não vou porque o irmão olhou para mim atravessado. Rapaz, Jesus morreu na cruz por você, e a igreja é de Jesus de Nazaré. Se alguém bestar, Jesus fulmina ele. Está pensando o que? Não fulmina? Essa igreja é dele. Não brinquemos, porque aqui está a menina dos olhos de Deus, a igreja do Cordeiro. Aleluia! E você faz parte dela. Você pode dar glória a Jesus aí porque faz parte dela. Oh, glória! E treinou. Sabe que as lutas, as dificuldades, faz parte do treinamento.
Jesus está nos treinando. Jesus está nos treinando, irmão. Agora eu não quero aqui dizer que sou exemplo para ninguém. Sou não, irmão, sabe? Talvez o crente mais fraquinho aqui sou eu. Mas eu quero dizer para os irmãos, meu filho está lá internado no hospital. Meu carro está na oficina batido. E eu não sei, eu botei para consertar pela fé. Deus vai dar um jeito para mandar consertar. Domingo nós viemos, meu carro tinha acabado de bater, minha cunhada com muitas dores no peito, por causa do cinto, minha esposa toda abalada emocionalmente. Nosso sargento foi lá nos socorrer, no hospital, na hora de vir para o culto. E você está pensando que eu deixei ele vir para o culto? Vim para o culto. Porque eu tenho certeza de uma coisa, Jesus está nos treinando, faz parte do treinamento. Você e eu, nós somos diferentes não. Precisamos, nós diante de Deus, agora pastor não, irmão. Diante de Deus todo mundo é servo. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aleluia! Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Eu estou sentindo a presença dele essa noite nesse lugar. Ele está te treinando. Faz parte do treinamento. Vamos avançar agora, eu não espero terminar. Meu Deus. Prova da ressurreição de Jesus. Capítulo 3, o versículo 3 fala que os anjos viram, os discípulos viram. Depois, a ordem para esperar. Essa ordem para esperar aqui tem algumas coisas. Primeiro, o mandamento. Jesus também manda a gente esperar. Tem gente que quer sair por aí já pregando, ensinando. Rapaz, tem o tempo. Tem um tempo de ficar em Jerusalém. Até que? Advérbio de tempo, até que? Ficar em Jerusalém até que? Tem gente que cometeu, já quer para não. Quer saber, não vou obedecer a pastor. Pastor está... Irmão, se tem alguém que quer ver você pregando, é o pastor. Mas você precisa primeiro passar por um treinamento, faz parte. Você precisa primeiro ficar em Jerusalém, até que no alto o fogo caia na sua cabeça. E depois você vai. O tempo de espera. Nós pentecostais não restringimos a doutrina de consagrar obreiros a Paulo. Tem muita gente que fala assim: para que tem que ser batizado com o Espírito Santo para ser consagrado a presbítero? Para que isso, pastor? Para que isso? Conheço tantos pastores aí que não é batizado com o Espírito Santo, fala a língua, é uma bênção. Nem fala a língua não, mas é uma bênção. Irmão, nós da Assembleia de Deus não temos nada com outra igreja, temos conosco, que somos pentecostais. Só que as pessoas de outras igrejas limitam a doutrina de ordenação dos obreiros deles. Não é a doutrina bíblica, é a doutrina paulina. Eles se restringem a Paulo, se limita ali, fica ali engessado em Paulo. Nós da Assembleia de Deus não somos assim. O que Jesus ensinou, nós aplicamos. Jesus pegou os discípulos, não deixou nenhum discípulo sair. Irmão, depois de ficar 3 anos na faculdade de Jesus, estava preparado. Estava ou não estava? Não estava, então não estava. Depois de 3 anos e meio na faculdade de Jesus, Jesus falou assim: não saiam ainda, ficai em Jerusalém até que do alto sejais, qual é a palavra que ele usa? Revestidos. Essa palavra revestido, isso está lá em Lucas capítulo 24 e versículo 49, falando do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. Até que do alto você sejais revestido. Eu só posso revestir algo que foi o que? Vestido. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, você recebe o Espírito Santo, ele vem morar dentro de você. Você foi vestido. Depois você vai buscar o revestimento. Os discípulos de Jesus, eles já eram convertidos. Eles já tinham o Espírito Santo morando dentro deles. Vide Lucas capítulo 10. Jesus envia eles e
soprou sobre eles o Espírito Santo. E eles fizeram muitos milagres e maravilhas. Só não falaram em línguas. Pode ler lá Lucas 10. Expulsar o demônio, curar o enfermo. E voltaram ainda todo animado. Rapaz, você viu lá aquele demônio que eu expulsei. E aquele paralítico que eu orei, eu curou lá e tal. E Jesus olha para eles: gente, não se alegrem com essas coisas. Alegrai-vos antes, porém, porque o vosso nome está escrito no céu. Salvação é mais importante, porque ele gosta de milagre. Então, eles já tinham o Espírito Santo. Só que ainda não era suficiente missionar a Valdelice. Não é suficiente. E ele falou assim: vocês fiquem em Jerusalém até... Eles eram obreiros, eram os apóstolos, eram os 12. Então, a Assembleia de Deus segue esse princípio. Ela soma esse princípio de Jesus, ela soma com o princípio de Paulo. Não fica limitado ali em Paulo. Pega também no Antigo Testamento, nos sacerdotes levíticos. Você pode notar que os obreiros pentecostais têm roupa diferente. Se baseia onde? Nos sacerdotes levíticos. Não é o tema agora. Obreiro, levita, tem perfil diferente, tem roupa diferente. O Senhor mandou lá, irmão, pastor, você está falando do Antigo Testamento? Irmão, você não sabia que quem dividiu a Bíblia em Novo Testamento foi a gráfica? Foi a gráfica, a imprensa bíblica. Nos originais não tem esse negócio de Antigo e Novo Testamento. Não existe isso. Tem a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o Antigo e o Novo. Essa divisão, ela é feita pela gráfica, não é por Deus. Palavra de Deus é de Gênesis a Apocalipse. Quer ver outra coisa? Eu já vou encerrar porque o tempo não permite mais. Jesus em Mateus 22 e 29, Jesus fala assim: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando Jesus fala isso, ele estava em vida. Tinha alguma coisa escrita do Novo Testamento? Não. Ele fala: errais, não conhecendo a Escritura. A que Escritura ele estava se referindo? O Antigo Testamento. Em João 5:39, Jesus falou: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e elas de mim testificam. Jesus está falando de qual Escritura? Ele estava vivo. As do Antigo Testamento. Quando o próprio Paulo escreve a Timóteo e fala: toda Escritura divinamente inspirada, se eu não estou em erro, é para Timóteo mesmo que ele escreve. Não tinha ainda, o Novo Testamento não estava escrito ainda. Então, pelo amor de Deus, nunca cometa essa heresia de falar assim: quero ver se isso está no Novo Testamento. Não fala isso, irmão. O que a gente tem que entender é as dispensações. A dispensação da lei, a dispensação da graça. É isso que você tem que entender. Você entendeu isso? Entendi. Então, depois que você entendeu isso, pronto. Agora, a Bíblia, ela é norma de fé, de Gênesis a Apocalipse. Não dá para me mostrar agora doutrinas do Novo Testamento. Só vou te dizer uma coisa, olha. 40% do Novo Testamento é citação direta do Antigo. 40% do Novo é citação direta, uma repetição de um versículo que está lá do Antigo Testamento. 40%. 30%, aí já dá 70%. 30% é citação chamada indireta. Isso no meio acadêmico da teologia são chamados de alusões. É quando alguém menciona o Antigo Testamento, um texto, mas nas suas próprias palavras. Entendeu? Menciona. Aí, mais 30%, já dá 70%. E os outros 30%, para inteirar 100% do Novo Testamento, é a explicação do Antigo Testamento. Então, o Novo Testamento, ele é uma continuação do Antigo Testamento. Ok? Então, não diga isso, por favor. Então, muito bem. Olha que eu estou ainda no versículo 6 do capítulo 1. Uma mudança de foco agora. Versículos 6 e 7. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino em Israel? Depois que Jesus ressuscita, os discípulos ainda estavam esperando
um Messias, um rei humano, fosse reinar no tempo. Salomão, Davi, não tinha esses reis assim? Senhor, o Senhor vai ficar um rei aqui na terra e a gente vai ficar livre do Império de Roma. Ai, que pessoalzinho. Aí Jesus falou, não, rapaz, não se preocupe com isso, não nos pertence saber o reino, o tempo, as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Aí vamos entrar no versículo 8, que ele diz assim: mas recebereis o poder do Espírito Santo. E aqui eu encerro. Essa palavra no versículo 8, mas recebereis virtude. Na sua Bíblia está aí, virtude ou poder? Então repita comigo, mas recebereis virtude, mas recebereis a... Mais forte um pouquinho, mas recebereis a... virtude. Essa palavra, Luquinha, virtude, é a palavra grega dínamos. Dínamos. Da onde originou-se a palavra dinamite. Dinamite. Tem alguém que critica, fala que essa palavra não pode usar. Pode ser sim. Porque recebereis o poder de Deus como uma bomba, não para destruir as coisas boas de Deus, mas para destruir o pecado, destruir as cadeias do diabo. O fogo de Deus queima coisa ruim, mas não queima coisa boa. Por exemplo, o fogo lá na sarça ardente. O fogo, Moisés se aproximou por quê? O fogo queimava, mas não destruía a árvore. Aí Moisés, mas que fenômeno é aquele? É o fogo de Deus. Assim é o poder de Deus. O poder de Deus não vem matar. O poder de Deus não vem destruir a vida humana. Pelo contrário, vem te dar vida, vem te dar vigor, vem te fortalecer. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas. Pronto. Irmão, fecha a Bíblia, depois a gente continua. Só um pouquinho, por favor, amado, ainda. Crente que não fala de Jesus para ninguém, está vazio do Espírito Santo. Porque crente cheio do Espírito Santo, ele não aguenta. Ele fica inquieto. Ele vai falar de Jesus para alguém. O Espírito Santo vai despertá-lo. Ai, pastor, eu não tenho jeito. Rapaz, presta atenção. Você não pode não ter jeito para pregar, para convidar, para falar da sua igreja. Ai, eu já ganhei uma pessoa, presbítero, para Jesus, sabe como? Só assim. Rapaz, ontem, aí o que tem ontem? Rapaz, o culto. E aí? Rapaz, o culto foi maravilhoso. E tal. Aí, é claro, cada um tem o seu dom, né? Eu repetia um pouco a mensagem para ele. Rapaz, o pregador pregou, que pregação. Mas que mensagem. E ele ficava assim, acredita, irmão, depois de algumas semanas que eu chegava, toda segunda-feira eu chegava, ele ia lá no meu setor. E aí, como é que foi ontem lá na igreja? Ele ficava curioso para saber. Agora, você tem que falar com ênfase. Você tem que falar com entusiasmo. Rapaz, ontem o culto. Agora, se você começar a falar mal da sua igreja, aí, irmão, falar mal do irmão, mal do outro, você não esquece os problemas, fale bem da sua igreja, fale de Jesus. Você não pode falar bem, também não fale mal não, mas fale de Jesus, amém? Convida para vir na igreja. Que Deus em Cristo nos abençoe, no nome de Jesus. Quem quer ser cheio do Espírito Santo, quem quer vai receber esse poder. Recebereis poder. É a palavra de Deus que falou recebereis. Não é político, não é palavra da confissão positiva. É Deus falando, recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo. Eu creio que essa noite, se você está desanimado, se você está fraco, se você está pensando em desistir, a palavra de ordem essa noite é essa: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Feche os teus olhos. Coloque a sua mão no peito, nós vamos orar para você ser fortalecido essa noite. Soberano Deus e Pai, olha aí a tua igreja querida, tua palavra foi ministrada, Senhor, oh Deus, não é pulando, às vezes pulamos sim, Senhor,
às vezes batemos palmas, levantamos as mãos, mas não é sempre assim. Isso não é, ó Deus, a única evidência do derramamento do poder do Senhor sobre nós. Derrama do poder do Senhor sobre cada crente que veio essa noite. Derrama do seu poder, derrama do seu poder, derrama da virtude do Espírito Santo. Renova. Se alguém está frio, seja aquecido agora. Se alguém está fraco, seja fortalecido. Se alguém está morto espiritual, seja ressuscitado essa noite. Se alguém está doente, receba a cura divina agora. Se alguém está doente espiritualmente, seja curado, seja renovado, seja cheio do fogo, do poder do Espírito Santo. Seja agora, em nome de Jesus. Quem recebe, diga amém. Deus abençoe. Estamos encerrando o culto essa noite. Na sexta-feira estamos encerrando às 8h30. Começamos 7 horas, de 7 horas.